Watch 'em run away, I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away, I got no, no, no. I got no, no, no rival. Tell me now, what you gon' do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'll find my way through the blood and pain. Game of survival. Any time or place. Watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own. Never gonna take my phone. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. No rival. I got no, 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 no rival. No rival. Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo, que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá. Então, pessoal, antes da gente começar, não se esqueçam, né, de dar o like, compartilhar esse vídeo, né, mostrar para seus amigos que têm interesse em artes marciais. Hoje é um episódio muito especial, para mim é uma honra estar recebendo mais um profissional de artes marciais. Se você gosta, né, desse tema, a gente já entrevistou um professor de capoeira, que foi bem legal também, já tem um tempo, inclusive, já era para ter voltado os professores. E você, inclusive, é professor, está aqui no Canadá, de qualquer arte marcial, entre em contato com a gente, vai ser uma honra falar com vocês. A gente também está presente em vários players de podcast do mundo inteiro, como estamos no Spotify, estamos no Google Cast, enfim, qualquer player de podcast do mundo, a gente está presente também, se você prefere escutar do que ver os vídeos. Antes da gente começar, também tem uns recados importantes aqui dos nossos patrocinadores, né? Para quem não sabe, a gente vai fazer quase um ano já está aqui na TFA Studios, uma parceria, né, do Carreiras no Canadá com a TFA, que o TFA é uma empresa muito importante para a gente, né, desde o início do podcast, né? O Terry veio no 7º episódio, eu gosto sempre de falar isso, sempre acreditou no nosso projeto, e estar presente aqui na TFA com essa parceria é fantástica, né? Você que está querendo vir para o Canadá ou aplicar para um visto de turista, ou você quer entender como que funciona para você migrar de vez para o Canadá, quer entender sobre os programas migratórios, Express Entry, outros diversos programas que tem, entre em contato com o Terry. Ele vai te dar o melhor caminho baseado no seu perfil, principalmente no último ano, né? Já tem um ano que começou algumas mudanças bem significativas no processo de imigração, então é importante que você sempre se consulte com um consultor especializado, né? E um consultor certificado, que é o caso do Terry. Então a gente tem um cupom de desconto também de 15% na consulta. O link está na descrição, são 2 cupons, um para você que só quer tirar informação sobre o visto de turista e o outro cupom para você realmente quer fazer uma consulta mais detalhada sobre as possibilidades migratórias. Eles estão presentes também no Instagram, na TFA Canada Immigration e no terryferreira.ca. Dando continuidade, temos aqui também agora vai começar a Tax Season. E o Edgar da MB Group Tax Solutions é a nossa sugestão para você que precisa fazer o imposto de renda, ou é o primeiro imposto de renda aqui, você não sabe como fazer, ou você ainda tem pendências no Brasil, você não deu a saída definitiva, vale a pena dar a saída definitiva, não vale? Eu quero abrir uma empresa aqui no Canadá, qual que é a melhor empresa para o meu tipo de negócio? Todos esses tipos de dúvidas, essas consultas, o Edgar
consegue fazer uma consulta financeira para você, um planejamento de negócios baseado nas suas necessidades. Então entre em contato com eles, da MB Group Tax Solutions, na mbtax_solutions no Instagram, ou mbtaxsolutions.com, o link está aqui na descrição. Dando prosseguimento aqui ao nosso timaço aqui de sponsors, temos a Melon Rock Logistics, né? Melon Rock, eu falo sempre, é um orgulho pra gente ter eles de sponsor, né? O Arnon Mello já foi entrevistado aqui, ó, link aqui, ó, assista o episódio dele. E o Peter Hawkins também já foi aqui, ó, assista aqui também o episódio dele. Eles que já estão aqui no Canadá há um tempo, fundaram essa empresa fantástica, né? O Arnon, além dele ser o fundador da Melon Rock, né? Ele também é presidente da CIFA, que é o órgão que regulamenta todas as diretrizes da área de logística, e também é membro do CONCID, e também faz parte da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é importantíssima, tanto ele como o Peter. Então são episódios assim que imperdíveis, assistam eles. Mas falando da Melon Rock, a Melon Rock é uma empresa internacional de transporte de cargas com sede em Toronto e armazéns em todo o Canadá, especialista em logística global. Para aqueles que estão de mudança, oferece um serviço completo de realocação internacional, cuidando de cada detalhe, com profissionalismo que tornaram eles o líder de mercado. Além disso, se a sua empresa está buscando expandir negócio entre Brasil e Canadá, fornece uma consultoria especializada em importação e exportação, ajudando a simplificar o processo e a maximizar as oportunidades de sucesso. Siga a Melon Rock nas redes sociais, a melonrock_logistics e melonrock.com. Seja um Melon Rocker, é assim que eles chamam, que eles seguem Melon Rock. Muito legal. Vamos continuar. Continuidade aqui também temos a Brasil Remittance, né? A empresa da queridíssima Ângela, 31, 32 anos, já perdi as contas aqui, quanto tempo ela está no Canadá. É fantástica, né? Se você precisa enviar sua remessa para o Brasil, a forma mais segura e com cotações extremamente competitivas, com certeza a nossa dica para você é a Brasil Remittance. A Brasil Remittance também que patrocina vários eventos aqui em Toronto também, é a parceiraça da comunidade brasileira. Costumo dizer que a Ângela é a madrinha da comunidade brasileira, então entre em contato com ele na Brasil Remittance Online, no Instagram, e brasilremittance.com. Atendimento em português e espanhol também. Inglês, obviamente, né? Links na descrição. E temos também agora nosso novíssimo patrocinador, uma honra. Quem não assistiu o episódio dele, assista. Ele é corretor de imóveis aqui em Toronto. Aqui em Toronto não, na verdade ele é de Niagara Falls, só que ele também trabalha nessa região. Então para você que quer comprar a casa ou para você que quer alugar um imóvel do Brasil, muitas pessoas que estão no Brasil não sabem como que funciona, né, o mercado canadense. Ele é um pouco complicado, é um pouco diferente. Então a nossa sugestão para você faça da melhor forma, da forma segura, é contactar o Guilherme, né? Então o recado que a gente tem dele para vocês é o seguinte, ó, sonhando com a casa própria em Ontário, o Gui Albert, Realtor da Remax, pode te ajudar. Com experiência e dedicação, ele te guia em cada etapa da compra, venda ou aluguel, garantindo segurança e tranquilidade. Encontrar um lar vai além de números, é sobre memórias e novas histórias. Fale com o Gui e dê o primeiro passo para conquistar a sua. E aqui na descrição, aqui em cima, ó, vai estar o link do episódio dele, onde ele conta toda a trajetória dele, como que ele virou corretor de imóveis aqui no Canadá, o que ele fazia antes. É uma história bem legal. Entre em contato com ele, tá o WhatsApp dele aqui, né? Mais um, se você estiver no Brasil, se estiver no Canadá não precisa, né? 905-327-0312, ou o Instagram dele, que é guialbert.realtor. Os links estão aqui na descrição também. Fechando aqui, nosso timaço. Por último, porém não menos importante, temos o eBurger. eBurger, eu sempre gosto de falar isso, eles completamente calaram minha boca. Eu falei, cara, esses caras são doidos, como que eles vão fazer hambúrguer para canadense, né? E realmente eles fizeram, e realmente eles são disruptivos, e é uma coisa fantástica. O melhor hambúrguer que eu comi na vida, não é porque eles patrocinam a gente, mas é porque realmente prove. Eles aparecem na cidade em alguns pop-ups, é um hambúrguer gourmet muito bem feito, com uma proposta extremamente diferenciada. Sigam eles nas redes sociais para saber as novidades. Se você está aqui na região e não provou, você está perdendo. Tem que experimentar, é coisa de louco mesmo. E foodgroup.ca, os links estão aqui na descrição. Hoje, então, temos a presença de um professor de jiu-jitsu, aqui conhecendo um evento legal da galera da polícia. Um abraço para todo mundo. Pessoal, e vocês fiquem até o final, não se esqueçam, porque olha, o Fernando brasileiro vai falar pra gente qual que é a maior diferença entre ser professor para canadense e ensinar brasileiros. Fica até o final que você vai descobrir. E seja muito bem-vindo ao Carreiras no Canadá, Fernando brasileiro, né? Brasileiro até no nome. Pois é, brasileiro com Z, e
É engraçado que esse sobrenome já deu algumas confusões. Ah, é? Inclusive em aeroporto, já fiquei preso em aeroporto porque eu não falava inglês, viajando, e aí falaram assim, peraí, mas a tua nacionalidade está no campo do sobrenome. E eu não tive inglês, Acharam que era um erro. que era um erro, que era falso, não sei, enfim. Mas Tem história aí. é bem curioso. Show de bola. Então, vamos lá. A gente sempre começa o podcast com a pergunta clássica, né? Como começou a sua carreira, né? Ou melhor, talvez, no seu caso, seja melhor. Quando que você começou a praticar o jiu-jitsu? Eu comecei a praticar em 95, por influência de amigos, né? Porque o jiu-jitsu estava muito na moda, ainda mais no Rio. Eu pratico artes marciais desde os 7 anos de idade. Comecei no taekwondo, tentei um pouquinho de capoeira, fui horrível, Aí fui pro Muay Thai, treinei Muay Thai mais um tempo. E aí eu fui treinar jiu-jitsu depois, por influência de amigos que já treinavam. E fazendo brincadeira de lutinha na praia. Um amigo que era bem menor do que eu me venceu. Eu falei, pô, tem que aprender esse negócio aí também agora. E fui treinar jiu-jitsu, estou até hoje, desde 95. Esse ano são 30 anos já. Caramba. De prática de jiu-jitsu. Que legal. E é uma carreira longa, né? Pra pegar a faixa preta, né? São bons aninhos aí, né? Eu diria que antigamente você demorava mais, porque o jiu-jitsu ainda estava se desenvolvendo, então as metodologias de ensino ainda não eram muito bem aplicadas, não eram muito bem construídas. Antigamente, há 11, 12 anos para pegar a faixa preta. Hoje em dia, com as metodologias disponíveis, você consegue pegar, talvez, se dedicando bem, em 7 ou 8 anos, que seja. Então, eu estou falando aí de uma redução de quase 50%. Então, mas tem aquela coral ainda que são 50 anos, né? Coral depois de 31 anos de faixa preta. 31 anos de faixa preta. Eu digo que é uma jornada de vida. O jiu-jitsu é uma jornada de vida. Eu fico curioso, assim, porque é o seguinte, quem que dá coral? Tem que ser outro coral, então. Geralmente, quando você é graduado, por exemplo, eu sou faixa preta, tenho meu professor no Brasil, então, em tese, para me graduar, tem que ser alguém mais graduado do que eu. Né? Em casos específicos, onde você não tem ninguém perto, ou você espera para ter alguém perto de você, mais graduado. E hoje em dia é muito comum, de repente vou ter um seminário, vou trazer alguém que é mais antigo, que é algum mestre, para dar um seminário na minha academia, por exemplo. E aí essa pessoa me gradua, vai me dar mais um grau na minha faixa preta. Ou se eu for ao Brasil, quando eu chegar lá, o meu professor me gradua. De maneira geral, é mais ou menos isso. Entendi. Quantas graduações, então, coral pode ter? Vamos lá. Na faixa preta, você pode ter até 6 graus, que para atingir esses 6 graus você demora 31 anos. Aliás, na verdade, para atingir os 7 graus você demora 31 anos. Quando você completa 31 anos, você recebe o 7º grau, que já é a faixa coral. E aí depois você tem mais 15 anos que você pode ir para as faixas posteriores, que a coral não é a última. Eu tava achando que a vermelha é a última. A vermelha é a última. Quanto tempo da coral pra vermelha? São mais 15 anos. Bom, mas aí é um negócio grave, porque normalmente as pessoas, assim, que eu vejo que recebem a coral, não sou também do meio, né, mas já são umas pessoas com 60, 70 anos. Porque imagina 30 anos eu vou conseguir. Você pegou a sua faixa preta com, sei lá, com 30 anos. Se você não parar, você vai receber a coral quando você tiver 61. Mais 15 pra pegar a vermelha. Tipo isso. É engraçado. Eu acho interessante, mas, se não me engano, é 15, tá? Porque hoje o meu foco é assim, agora eu tenho que continuar treinando pra chegar na coral. Eu gosto de pensar sempre o próximo... porque eu fico pensando assim, tudo bem, quando uma pessoa, com todo respeito, né, a vida inteira dedicada ao jiu-jitsu, mas ela tá com 70 anos, por exemplo, ela nem luta mais, né, um cara com faixa preta recém, com certeza... Não, mas aí eu vou te falar que tem algumas, pode parecer besteira. Tem posições hoje, tem detalhes hoje, que eu aprendi e já era faixa preta. Então, assim, eu já tinha, sei lá, 5 anos de faixa preta, e aí tem o que é o presidente da Federação de São Paulo, né? Os últimos 15 anos, apesar de ser carioca, eu morei em São Paulo, é o mestre Otávio, e mestre já, 60 anos, nem sei a idade dele, é um senhor, mas ele tem um tamanho conhecimento que eu já era faixa preta. Ele falou assim, não, peraí, pega aqui, você vai fazer um enxergamento, move a tua mão um pouquinho pra cá. Mudou uma coisa quase imperceptível, mas mudou toda a mecânica, toda a eficiência daquele golpe, mudou depois daquilo.
É impressionante. Assim, você pode até não ter vigor físico para lutar, mas o conhecimento você mantém. É impressionante. Tem que respeitar. Com certeza. Tem que respeitar. Então, o cara que tá com a faixa coral tem respeito supremo, né? Pra conseguir. São a vida inteira dedicada ao jiu-jitsu, né? Exatamente. Entendi. É porque o objetivo é outro, né? O objetivo não é uma luta ali, né? O objetivo é somente mostrar a dedicação do profissional a vida inteira, né? Que, por exemplo, o mestre Otávio tem seus 60 e poucos, 70 anos, talvez. Se colocar ele com, talvez, um cara de, sei lá, não sei, 20 anos mais novo do que ele... Com preta, por exemplo, assim. Se eu for com ele, é claro que o meu vigor ainda vai ser maior, mas se eu piscar... Já era. Vacilou, um abraço. Não tem dúvida. O cara tem muito conhecimento. Sabe? E não é força, é técnica. Exatamente. Esse é o legal do jiu-jitsu, né? Não é força, é claro que a força conta, mas a força não é tudo. Show de bola. Vamos voltar, porque assim, a gente vai desviar o tema totalmente aqui, mas vamos lá. Beleza, você começou, mas cedo, né, no jiu-jitsu, que você falou, já praticava outras artes, mas profissionalmente? Tá. No ano de 2000, eu mudei pro Japão, fui morar no Japão, e aí eu comecei a dar aula no Japão, de jiu-jitsu. Legal. Né? Eu diria que aí começou a minha carreira profissional, e eu fui um dos pioneiros no Japão. É difícil precisar, né, segundo... as contas das pessoas que eu conhecia, eu fui o 6º brasileiro a dar aula no Japão. Eu ainda era faixa roxa, né? Eu era faixa roxa ainda na época. Antigamente era muito comum ter academias com faixa roxa, não tinha tanto faixa preta como tem hoje. Mas você chegou na roxa relativamente rápido, né? Eu cheguei em 5 anos. É rápido, né? Não, normal. É normal. Um tempo normal. Tá. E eu treinava todo dia, né? Tinha semana que eu treinava 6 dias. Caraca. Eu era literalmente rato de tatame. Por quê? Eu não sou talentoso. Tenho noção que eu não sou talentoso, então sempre me esforcei muito. Pra compensar a falta de talento natural, talvez. É engraçado você falar isso, que eu falo a mesma coisa na guitarra. O pessoal vê minha execução, caramba, que você tá... Eu falei, cara, se tem uma coisa que eu não nasci, foi com o talento pra tocar guitarra. O que eu tenho de guitarrista é porque eu me esforço muito. É a mesma coisa, não tem jeito. Eu falo isso, às vezes pros meus alunos, eu fico, cara, você é tão talentoso, não pare de treinar não, cria aí o teu talento, que é eu, cara. E aí eu fui morar no Japão, comecei a dar aula no Japão. Foi uma experiência muito legal, porque eu não falava absolutamente nada de japonês. E por que o Japão? Por que você escolheu? Eu tive a oportunidade de morar lá e... Então eu comecei a dar aula lá. E assim, eu dava aula parecendo um mudinho, né? Era Não falava inglês, não falava nada. E aí fui aprendendo japonês e estudei muito. Então posso dizer... Eu tenho um orgulho de mim mesmo nesse aspecto, porque em um ano eu estava falando razoavelmente, mas já estava lendo e escrevendo até alguns caracteres em japonês. E é super difícil. Tem gente que mora anos lá. É questão de estudar. Eu me dediquei para isso. Então eu tentei sair um pouco da bolha de não ficar só com brasileiros. O Japão tem uma comunidade brasileira muito grande. Fiquei lá durante 5 anos. Numa época áurea ali, 2000 tinha... época do Pride. Eu fui em alguns Prides. Fui acompanhando alguns dos Gracies, entendeu? Legal. Eu era relativamente próximo deles. Na verdade, me aproximei mais quando eu estava lá, que eu ficava meio que de guia turístico, tradutor, que legal. E sparring, eles me treinavam também, me ajudaram muito. Então, foi uma troca muito rica e acho que nada melhor do que você estar com os seus ídolos. Com certeza. Eu diria que o jiu-jitsu, os seus ídolos muitas vezes são seus amigos. E, cara... A família Gracie e tal, os caras que eu via lutando lá, eram os caras que de repente um dia antes estavam me amassando. Então isso era muito legal. Nossa, sensacional. Mas aí você ficou 5 anos lá dando aula, só dando aula de jiu-jitsu? Fiquei 4 anos e meio dando aula, no finalzinho eu não dei aula mais. E eu cansei um pouco do jiu-jitsu, estava numa fase meio incerta da vida, 20 e poucos anos e tal. E aí acabei voltando pro Brasil, né? Eu tentei pegar como se fosse o PR no Japão, não deu certo. Voltei pro Brasil. Falei, cara, tô ficando velho. Tava com 26 anos, só tinha o 2º grau. Falei, tem que voltar pro Brasil e fazer a faculdade. O que vai ser da minha vida? Se de repente eu fico mais 2, 3 anos aqui não dá certo, mais 5 anos, vou voltar com 30 só pro 2º grau. Aí voltei pro Brasil, fui fazer a faculdade. Acelerei na faculdade, fazia aulas a mais. Estudava sábado. Cara, que curso que você fez? Eu fiz administração com ênfase em marketing. E em determinado momento, eu acabei indo para São Paulo, saí do Rio para São Paulo. Eu fiquei no Japão de 2000 a 2005, fiquei 2 anos no Rio, em 2007 fui morar em São Paulo. E aí, os últimos 15 anos, de 2007 até vir para o Canadá, eu morei em São Paulo.
Então, meus filhos são paulistas, nasceram em São Paulo, entendeu? E o que você fez lá em São Paulo? Eu trabalhava no mercado de tecnologia. Então... Nossa, que mudança, o shift de carreira gigantesco. Na verdade, quando eu comecei a fazer a faculdade de administração, eu queria fazer engenharia de produção. Porque no Japão também eu trabalhei no escritório durante o dia. Depois que eu descobri que só dar aula à noite eu teria o dia inteiro livre e que eu queria fazer mais dinheiro, eu fui trabalhar no escritório que dava consultoria em projetos de supply manufacturing. E aí eu comecei a aprender, eu falei, nossa, é legal a questão de engenharia de produção. Na época não tinha muitas faculdades de engenharia de produção no Brasil, pelo menos no Rio, e só tinha período integral. Eu falei, caramba, mas como é que eu vou pagar a faculdade se não posso trabalhar? E aí, pensando na demanda, eu falei, vou fazer administração com ênfase em marketing, porque o marketing, pensando no supply chain, ele pode gerar a demanda ou ele pode escoar a demanda que já foi produzida. Enfim, aí fui fazer isso, acabei indo trabalhar em São Paulo no operador logístico. Eu fui gerente de operação, operador logístico. Em algum momento eu fui gerente interno de um projeto de tecnologia como cliente. Eu acho que eu fui tão chato que os caras falaram assim, meu irmão, traz esse cara pra cá porque... E aí fui trabalhar numa empresa de tecnologia na área de consultoria de processos. Então trabalhava em TI, mas não era o cara da TI. Era o cara do processo. E eu pensei, bom... Aí eu vi um cara chegando, pô, que é esse cara aí? Esse cara é da área comercial. Carro novo, nem lembro que carro que era. Um carro que tinha lançado no Brasil. Eu falei, pô, eu tenho que ir para a área comercial. É aí que tá o dinheiro. E aí eu comecei a estudar, comecei a me preparar para ir para a área comercial. E fui tentando cavar o meu caminho, né? Me emprestando, me esforçando e me desafiando cada vez mais. E acabei indo parar na área comercial, onde eu fiz carreira, trabalhei nas maiores empresas de tecnologia do Brasil, enfim. Não, legal. Quando você falou ali na parte de processos, é aí onde a minha faixa preta, eu sou faixa preta em Six Sigma Black, eu sou Black Belt, né? É outra faixa preta aí. E o Green é mais alto do que o Black. Não, o Green é a primeira. Na verdade, você tem o White Belt, que é quase igual, né? Aí você tem o White, você tem o Yellow, o Green, aí você tem a preta e você tem o Master Black Belt, que é a última, tá. né? Aí não tem graduação, né? Que no Jiu-Jitsu não tem a coral. Não, mas legal, show de bola. Beleza, mas você continuou treinando nisso aí? Nunca parei de treinar. Aliás, parei de treinar. A intensidade talvez mudou. Entre 2005 e 2012, eu voltei pro Brasil, fui fazer uma universidade, mudei para São Paulo, eu casei, tive filhos, e emendei uma pós-graduação na sequência e fiquei 7 anos sem sequer vestir o kimono. Caramba! Sem sequer pisar no tatame. Mas não perde a faixa? Não sei como que funciona. Perder a faixa, não. Eu era faixa marrom com 4 graus, né, que é o último dos últimos steps antes da faixa preta. Quando eu voltei, eu falei assim, caramba, vou ser rebaixado de faixa. Eu tinha certeza que seria. Acontece isso? Não sabia que podia. Acontece. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente acontecia mais, ser rebaixado. Aí o professor te olha, eu falei, cara, esse cara aí... Aí eu cheguei, tudo bem, então, academia nova, né? Chegou um carioca em São Paulo, na academia de jiu-jitsu, faixa marrom 4 graus. Eu tinha um alvo na testa, um alvo no peito e um alvo nas costas. Mas você explicou que você tava voltando depois Sim, mas todo mundo queria me bater. Vou bater no carioca, vou bater no faixa marrom. E apanhei pra caramba. Aí o faixa azul é tudo que ele quer, né? Aí eu perdi os 4 graus, mas continuei na faixa marrom. Aí foram 2 anos e meio de treino. Assim, tinha de semana que eu também treinava 6 dias. Eu falei, cara, eu tenho que pegar a faixa preta, meus filhos têm que ter um pai. Eu quero que meus filhos vejam o pai como faixa preta. Que legal. E aí treinei 2 anos e meio intensamente, conquistei a minha faixa preta. Legal. Em 2013. Deixa eu fazer uma pergunta que eu já vi, eu não sei, eu acho que cada professor ou cada linha de jiu-jitsu, né, acho que tem várias, dentro do próprio jiu-jitsu brasileiro, de um jeito, né? Eu vi né, que eu sou curioso, eu gosto de arte marcial, eu vi um faixa marrom passando pelo teste da preta, e eu falei, caraca, que negócio insano, ele tinha que lutar 2 vezes com toda a academia, eu não sei se o seu é assim também. Na verdade, isso foi, assim, eu acho que isso é válido, tem academia que faz isso. Na minha não foi assim, foi muito, não só o dia a dia, é claro que meu professor, eu olhava assim, brasileiro, vai com fulano de tal. Aí pegava o cara que era maior do que eu, o cara que era mais forte que eu, o cara que era melhor do que eu, mais técnico do que eu, pra ver talvez como eu ia me sair. E com isso, e você vai evoluindo.
No primeiro dia, quando eu voltei, o cara que era faixa azul, às vezes, me bateu. E depois de um tempo, as coisas começaram a voltar ao normal, a se equilibrar. Tudo bem, normal. E comportamento. É uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça. Eu sei que meu professor também tem. É o Pita Júnior de São Paulo, da Ryan Grace. Então, Pita, um abraço. É assim, comportamento. Até você ser faixa preta, você é pedra. Quando você vai pegar a faixa preta, você é a vidraça. Todo mundo vai olhar pra você. Todo mundo vai ter você como referência. Então é muito importante, não é só a tua parte técnica, é a parte comportamental. Então você vai puxar um treino na faixa marrom, você vai ensinar pessoas. Você precisa saber entender a sua responsabilidade. Então isso eu falo também com os meus alunos. Eu falei, cara, é igual aquele filme do Homem-Aranha. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Sabe? Você está evoluindo, seu comportamento vai ter que mudar. Talvez uma brincadeira que você faça hoje como faixa branca, não cabe mais quando você for faixa roxa. Entendi. Sabe? As pessoas vão te olhar diferente. E aí não é só a faixa, é o todo. Não, faz sentido. Entendi, então depende disso. Porque esse vídeo que eu vi, né? Obviamente, é impossível o cara ganhar de todo mundo que tinha várias faixas pretas lá. Ele lutava com faixa branca, azul, todo mundo que via, né? Tinha uns, obviamente, que ele finalizava e ele era finalizado várias vezes, né? Porque também ele tava morto ali, né? Claro. Como ele vai sobreviver o negócio daquele? Mas era a prova de fogo, né? Assim, eu não sei, enfim, o objetivo disso. Eu faço algo parecido no meu aniversário. Os últimos 2 anos eu fiz, né? Eu vou fazer 47 esse ano, e vai ter de novo, que é o meu professor, o Pita, e faz isso. Então é 1 minuto para cada ano da idade. Então assim, eu fiz nos 2 últimos anos, faz a fila. Eu vou lutar 1 minuto com cada um sem parar. Então eu lutei 45 minutos sem parar. Na verdade, no primeiro Você filmou ano... isso? Não, não foi filmado. Cara, vamos filmar isso. No primeiro ano foi 48 porque eu errei a conta do cronômetro. O celular caiu e eu não vi. Então, em vez de lutar 45, eu lutei 48 minutos sem parar. Ano passado foram 46 minutos sem parar. Vamos filmar isso, tem que filmar, quer registrar isso, tem que registrar. A cada minuto trocava alguém. Eu falei, não quero ninguém cansado, eu tô cansado. Mas se você finalizasse, vai um branco, você finalizar rápido, e aí, vinha outro, como que você fazia? Não, continuava, 1 minuto. O mesmo finalizando? Mesmo finalizando, continua, 1 minuto cada um. O cara finalizou, beleza, bateu, continua lutando. Até dar 1 minuto, deu 1 minuto, troca. E é uma satisfação mental muito grande, porque... E sentir que teus alunos estão te dando trabalho, isso é muito legal. Cara, mas é muita coisa, 47 minutos. Eu falo pra eles, eu falo assim, cara, eu quero mais do que vocês me finalizem. Porque isso quer dizer que eu tô fazendo um bom trabalho, que eu tô fazendo um bom papel. E eu tenho um cara que tá comigo, é meu braço direito, o Reinaldo, é um cara excepcional, um cara 10 vezes mais metódico do que eu. Então a gente planeja as aulas com bastante antecedência, ele explica com bastante detalhes. Acho que assim, eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu. Mesmo quando eu não trabalhei com jiu-jitsu, eu nunca abandonei o jiu-jitsu de vez. Até durante 7 anos que eu fiquei parado. Eu sempre estava assistindo o campeonato, assistindo a competição. Você é apaixonado. É parte da minha vida, não tem jeito. Vamos voltar, que eu fico pulando as partes, né, que eu falei, eu gosto interessante pra caramba, mas vamos voltar um pouquinho. Beleza, aí você voltou a treinar. Você pegou em 2003 sua faixa preta, você continuava trabalhando e treinando. Você não estava vivendo jiu-jitsu, estava só treinando como aluno ali. O que eu fazia era, minha opinião, tá? Eu acho que uma coisa é você executar, outra coisa é você ensinar. Eu sempre me mantive, de certa maneira, ensinando. Então eu chegava, sei lá, a cada 2 semanas eu falava assim, professor, hoje eu vou puxar o treino. Porque quando você ensina, você se pega em certos detalhes que quando você está treinando, você não se pega. Você não presta atenção. Se você pegar para tocar guitarra, vai fluir naturalmente. Se você pegar alguém para tocar guitarra, olha, aqui você põe o dedo assim, o dedo assado. Coisa que você não pensa mais, você faz. Então eu me mantive ensinando. Não ensinando, a gente chama de puxar treino, né? Que é aquela aula não oficial. Hoje que eu dou e tal, e de repente a última posição entrava o meu professor. E me mantive, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, talvez, eu puxando um treino para manter esse conhecimento do detalhe vivo na minha cabeça. Entendi. E como que surgiu então? Beleza, você continuou a profissão, continuou treinando. Como que você voltou a dar aula de jiu-jitsu como profissão principal? Em 2022 a gente decidiu vir aqui pro Canadá. Na verdade, em 2020 a gente decidiu vir pro Canadá, na época da pandemia, né?
Antes ou durante, depois? Na verdade, quando começou a pandemia, eu tava no melhor emprego da minha vida, melhor cargo, melhor salário da minha vida. E do dia pra noite, eu perdi tudo. Eu fiquei desempregado. E era uma empresa de tecnologia italiana. E a pandemia começou na China e Itália, não sei se você lembra. Eu lembro, eu tava na Europa. E o dólar subiu absurdamente na época, a gente vendia projeto em dólar. Então ficou inviável vender no Brasil, completamente compreensível a empresa fechar a operação no Brasil naquele momento. Só que muitas empresas fizeram isso. Eu saí do melhor momento da minha carreira pro pior, porque eu nunca tinha ficado tanto tempo desempregado. Eu fiquei 6 meses desempregado, algo que é até pouco quando a gente fala do Brasil, mas eu nunca tinha ficado 6 meses desempregado. E aí aquela história, o Brasil é pros fortes, eu falei assim, cara, cansei de ser forte. E desde que eu voltei do Japão, sempre faltava assim, pô, eu quero morar fora de novo, quero morar fora. Foi mordido, eu falo isso, que você é mordido pelo bicho morar fora, acabou. E aí nunca deu certo, né? Eu era casado com a mãe dos meus filhos, ela nunca quis sair do Brasil. E aí a gente se separou um pouco antes da pandemia, um ano antes da pandemia a gente já estava separado. E eu conheci a minha atual esposa. No Brasil? No Brasil. E ela também tinha o desejo de morar fora. E é engraçado que é a primeira vez que a gente conversando e tal, eu surfista, carioca, né? Eu quero morar na Austrália. Quero pegar onda. Aí ela falou assim, e o Canadá? Eu dei um pulo de 2 metros de altura. Eu falei, o quê? Porque a visão que eu tinha do Canadá era aquela visão... Lembra do Pica-Pau, do desenho do Pica-Pau? Sim, eu achei clássico, que a gente ia virar esquimó. Eu achei que a gente ia morar no iglu. Assim, é quase isso. Eu falei, eu vou comer gelo. Não. A visão que eu tinha no Canadá... Porque talvez o que passa no Brasil do Canadá é neve. Não passa o Canadá no verão. Passa o inverno. É que sempre é mais atrativo, né? Não tem quase nunca. Quer dizer, tem um pouquinho, mas não. Aí eu falei assim, calma, minha irmã mora lá há 10 anos. Dá uma pesquisada. Olha você. Aí comecei a pesquisar. Eu falei, olha, não é bem assim. E aí começamos a desenvolver a ideia. Começamos a pesquisar, quais são os caminhos? E no fim das contas a gente acabou vindo através de college, vim fazer college. Fiz college de carpintaria. Não tem nada a ver com nada que você falou até agora. Mas eu pensava o seguinte, eu já tinha mais de 40 anos, 2 filhos. Seus filhos vieram juntos? 2 filhos vieram. 2 filhos de um casamento anterior. Eu falava assim, eu tenho que ser sniper. Eu não posso errar o tiro. Não sei como então, através de muita pesquisa, a profissão de trade é um caminho menos difícil para conseguir a residência permanente. Eu vou estudar isso, eu vou trabalhar com isso. Mesmo tendo experiência, 0. Vim, fiz o college, graças a Deus... É um ano o college de trade? 2 anos. Legal, então você pegou o PTWP de 2, né? Tinha a regra antiga, na verdade, eu vim fazer... Aí 3 ou 3, né? Eu montei uma planilha de Excel com mais de 30 colunas. Eu vendia projeto de inteligência de dados, que eu diria que é o embrião da inteligência artificial, e eu montei uma inteligência de dados numa planilha. Então, por exemplo, a gente pensou em ir para London, Halifax, St. John, New Brunswick, Calgary. Aí eu falei, bom, agora vamos pontuar as cidades. Custo de vida, precipitação média de neve, de chuva, dias ensolarados por ano, nota das escolas, índice de criminalidade. Tinha 30 informações diferentes que eu fui pontuando para comparar até, no fim das contas, a campeã ser Niagara. Aí tinha a questão do college. College começava em abril, porque em abril os aluguéis não eram tão caros quanto em setembro, né? Mas também não era tão frio quanto chegar em dezembro. Que se você lá tinha um gráfico do governo que mostrava a flutuação do preço de aluguel. E beleza, vamos chegar em abril. Aí college que começava em abril, que eu poderia fazer 1 ano e depois prorrogar para 2 anos. É importantíssimo, né? Porque se eu conseguisse o PR no primeiro ano, eu não precisava fazer o segundo ano. Não, e é muito complicado, né? No primeiro ano, assim, pra poder classificar, porque você tava no trade, né? O teu foco era o trade, não era o Canadian Experience Class. É o que a gente fala, quando vendem o curso de 1 ano, quando nas regras antigas, não avisaram que a pessoa tem que acabar do college, já tem que sair empregada, senão não vai dar 1 ano de Canadian Experience Class. Mas teve um ponto que, assim, a minha esposa, ela não foi transferida,
mas ela veio trabalhando na mesma empresa que ela trabalhava no Brasil. Ah, legal. Ela saiu da empresa no Brasil e recontrataram a minha esposa aqui no Canadá. Show. Então a gente chegou aqui, ela já trabalhando. Ah, perfeito. Não precisou ir para o mercado de trabalho, não. Já chegou recolocada. E eu brinco que o gênio da casa é ela, não sou eu, entendeu? Ó, vamos conversar com ela depois, então. A gente chama aqui. Próxima vez a gente já fala com ela. O gênio da casa é ela. E assim, deu tudo muito certo. Em menos, a gente ainda não tem 3 anos de Canadá, a gente já pegou o PR tem 8 meses, sabe? Então, assim, deu tudo... Você foi pelo Trades ou foi pelo Canadian Experience Class? A gente foi pelo provincial. Ah, legal. Eu tinha o plano A, B, C, D e E. Eu tinha 5 oportunidades para construir o meu processo de imigração. Acabou que pegou por uma cesta que não era previsto, que era um programa... Minha esposa é farmacêutica, que era um programa provincial de Ontário, que veio depois do Health e aí incluiu o farmacêutico, industrial. Ó, agora eu preciso conversar com sua esposa muito, porque a gente trouxe uma farmacêutica única, que foi difícil de conseguir, só que ela não trabalha exatamente com farmácia, aí a galera reclamou. Falou, você não é farmacêutica. Ela faz o quê? Pois aí você me pegou, cara. Porque, faz 2 anos isso, eu não vou lembrar. A minha esposa é farmacêutica, mas ela trabalha com projeto de desenvolvimento de medicamentos. Então, assim, ela também não trabalha em farmácia. Imagina que você vai tomar, um ibuprofeno da vida, que vai chegar no mercado em 2 anos. É o que ela está trabalhando hoje nas pesquisas. É legal, pesquisador. Eu acho que o dela era também isso. Eu não vou lembrar. Eu sei que na época deu o pessoal... O gênio da casa é ela. Legal. Entendeu? Mas vamos voltar. Beleza, então você foi pelo chamado específico para farmacêutico. Para farmacêutico por ela, mas eu já estava assim... A gente tinha várias chances, também um monte de coisa aí que você podia tentar. Eu montei um plano. Então, sei lá, o carpinteiro vai ser no provincial, vai ser no federal, através do Expresent, e a minha esposa estava estudando francês. Legal. Então, assim, se não for pelo inglês, vai ser pela chamada geral de pontos, vai ser pelo Canadian Experience Class, vai ser pela chamada de francês provincial. Então a gente montou. O problema é que nessa época que você vê, vocês pegaram o finalzinho da época. A gente chama aqui de época de ouro. Exato. Que é de 2012, quando viraram para Express Entry em 2014, até início de 2022, quando começaram a mudar as regras. 2022, primeiro de 2022. Aí quando começou, no 23, começou a mudar, cara, agora... A gente chegou a pegar a Express Entry foi normal, a Express Entry acima de 450 já. Pra gente já foi normal. Não, então, mas ainda tava. O meu, assim, eu fui em 2020, né? Quando eu peguei meu PA. A nota do meu Ride of Invitation foi 475. O problema é que essas notas são lindas hoje. Tá em 550, 560. Eu até parei de acompanhar. Não, tá um negócio assim que eu falo, cara, como que eu converso com o Terry? A gente tá dando até feio aqui do Terry. Não sei se você conhece, ele é um dos maiores consultores de imigração aqui do... Sim, a minha cunhada fez o processo de imigração com ele, inclusive. Legal. Eu converso com ele e falei, Terry, quem que é esse cara que tem 550 pontos? É o cara que... Olha a situação. Ele fala inglês e francês. Tem menos de 30 anos. Tem que ter um mestrado, talvez um doutorado, 3 anos de experiência. É um alien que esse cara querem, É um alien. Você não sabe nada. Enfim, não é um ser humano normal. Eu falei, cara, entendeu? Então, tipo assim, tá muito difícil, cara. Minha opinião é que assim, ontem eu tava falando com um amigo meu, tá no Brasil, morou na Austrália, não conseguiu emigrar pela Austrália. Eu falei, cara, olha o processo provincial. Sim. Não, o Canadá tem várias coisas. Eu acho que sim, tá mais complicado pro Express Entry, com certeza. Mas existem outros caminhos, né? Não pode ficar restrito só a ele, tem que ver, que nem você falou, você estudou, você sabia as possibilidades. Exatamente. Mas vamos voltar um pouco pro seu college, beleza lá, vamos lá, na linha do tempo. Você fez o college, você chegou a trabalhar com carpintaria? Eu cheguei a trabalhei como carpintaria na época do co-op. Legal. Né? Engraçado que eu fui trabalhar com um rapaz que depois, na verdade, ele foi na minha academia, faixa preta também, só que ele não trabalha com jiu-jitsu. E foi na minha academia, a gente se conheceu, e aí um belo dia no grupo do Rio Brasileiro, ele postou que tava procurando gente pra trabalhar com carpintaria. Eu falei, opa, eu? E aí quando a gente foi ver, opa, mas você? E a gente viu que já se conhecia. Que legal. E até contando um pouco como eu comecei o jiu-jitsu, eu tava no college, e no college, carpintaria tem a grade é muito extensa, porque você tem a aula teórica e o laboratório, e a prática. Então, assim, eu não conseguia trabalhar nem meu período. E era cada dia... Tinha dia que eu estudava de 8 até 4, tinha dia que eu estudava de 11 até 7. Então, como é que você ia trabalhar? Não dava. E o meu filho mais novo sempre quis fazer Muay Thai.
sabia que eu tinha feito na infância, na adolescência. E, pai, me leva pra treinar Muay Thai, me leva pra treinar Muay Thai. Eu comecei a pesquisar as academias de Muay Thai perto da minha casa. Vi algumas, aí vi uma, falei, essa aqui parece legal. Vou lá ver. Fui ver, sei meu filho, gostei do ambiente, achei o ambiente bem familiar, tranquilo. E levei meu filho, começou a treinar. E o dono da academia me via chegar lá de vez em quando com camiseta jiu-jitsu. Me viu 2, me viu 3. De onde você é? Sou do Brasil. Você faz jiu-jitsu? Eu falei, faço. Qual que é a sua faixa? Eu falei, preta. Ele falou assim, você não quer criar um programa de jiu-jitsu aqui pra mim? Você não quer dar aula de jiu-jitsu pra mim, na minha academia? Porque só tinha Muay Thai. Ele é visionário, né? O cara já pega... E aí, ele já teve jiu-jitsu no passado. Legal. Né? Mas tinha bastante tempo que ele não tinha mais. E eu falei, não. E aí, de novo, a minha esposa, vai, amor, vai. É dinheiro que a gente vai fazer, a gente tá precisando. E você gosta também, né? Vai. Tá bom. Comecei. E junto com o college? Porque aí eu dava aula de jiu-jitsu só à noite. Cara, mesmo assim, cansativo, né? Cara, a vida de imigrante não é fácil, né? Eu falo, eu converso com muita gente aqui, eu falo, gente, quem veio direto copiar é um abençoado. Levanta a mão. É outra história, cara. Eu estive aqui sem PR também, cara. E aí estudava o dia inteiro, e aí ia dar aula de jiu-jitsu. E eu lembro que assim, eu comecei a dar aula exatamente, era o segundo termo do college, aí mudou a minha agenda, não tinha mais aula indo até tarde. Então eu comecei a dar aula, já conseguindo dar aula de criança no fim de tarde e de adulto à noite. Que legal. E assim, comecei com um aluno. E foi crescendo. Fiz o college inteiro dando aula de jiu-jitsu. E era bom que eu não dinheirinho a mais que entrava. Claro, com certeza. Era o meu trabalho. Claro, com certeza. E terminei o college, fui trabalhar numa fábrica. Continuando com o jiu-jitsu. E continuando no jiu-jitsu. Eu entrava na fábrica às 6 horas da manhã. Caraca. Né? Cara. Porque a fábrica era... Fiquei cansado só de ouvir. Era uma fábrica... Eu não era carpinteiro, mas a posição ela requeria conhecimento de carpintaria, porque tinha muita medida, questão de ângulo, muito conhecimento matemático, etc. De estamparia de metal. Fazer chapa de metal. Caramba. Então, uma chapa de metal de 3 metros... Você pegava, levantava ela e botava dentro da máquina para fazer as dobras que chama de heavy gauge. Então imagina que faz estrutura de prédio. Sei. Vinha chapa, que aí a máquina dobrava para fazer o heavy gauge. Cara, que legal. O Evandro, você sabe que ele é carpinteiro, né? Sim. E quem fez isso aqui foi uma máquina lá, esse símbolo do Canadá, foi a CNC, que é do... É o Guilherme que trabalhou com o Evandro. Legal. Ele fez essa máquina lá. Eu tava falando com o Evandro vindo pra cá, no carro. O Evandro... Eu mandei um áudio pra ele e depois ele me ligou. Ele é um cara sensacional. Inclusive vai voltar aqui, ele sabe, assim que acabou o treinamento da polícia, porque o Evandro é carpinteiro, ele passou na polícia e tô muito feliz, todo mundo muito feliz pra ele. Ele vai contar, porque, cara, ele é o policial, ele nasceu pra ser policial. E pra ser recrutador ainda por cima. Nasceu pra ser recrutador. Pra encantar as pessoas sobre a polícia. Exatamente. Ele vai voltar assim que passar o treinamento dele, tem que deixar ele ficar focado lá. Eu tava falando com ele no carro e ele falou assim, cara, eu tô estudando desde 5h30 da manhã, hoje é sábado. Era 2 horas da tarde, o cara tava chegando em casa. Não, o Evandro, ele tem energia infinita, né? Eu falei pra ele, cara, se eu tivesse 1% da tua energia, ia ser muito sinistro, cara. Porque ele e também, disciplina. A disciplina dele é brutal. E aí, trabalhava na fábrica, pesado, estamparia de metal, de heavy gauge, pesado, de 6, e todo dia fazendo hora extra, de 6 até as 3. Tinha dia que ia de 6 até as 4. Corria pra casa, tomava um banho e ia pra academia dar aula de criança. Dava aula de criança e em casa era o tempo de tomar um café, comer um sanduíche, alguma coisa e voltava pra dar aula de adulto. Então assim, eu acordava... Era perto da tua casa, pelo menos a academia? A academia é perto da minha casa. Mas eu acordava às 5h30 da manhã, eu chegava pra dormir, era 10h30 da noite. Caraca, e, cara, teve dia que assim, o cansaço deu eu chorar igual criança, que eu não tava aguentando de cansaço. Tava aguentando de cansaço e você chega na academia, ninguém tem a ver com isso. Ninguém sabe o que aconteceu. Você tem que tratar as pessoas bem. Não é um favor, é sua obrigação como prestador de serviço. E, cara, deu tudo certo. Tava na fábrica pra pegar aqueles 6 meses, que era na época de experiência mínima, pra se tornar elegível pro provincial de trades. Acabou que deu certo, tava na fábrica ainda, mas eu falei assim, cara, deixa eu completar os 6 meses. Vai que dá alguma coisa errada. Garantia, né?
Enfim, deu tudo certo. E aí você saiu da fábrica? Saí da fábrica pra abrir a academia. Você saiu dele. Saí. Aí, esse dono dessa academia de Muay Thai, ele tinha um espaço antigo que estava fechado já há 5 anos. Era um espaço maior, porque o jiu-jitsu não estava mais cabendo na academia dele. Tava muito grande. Aí eu reformei, passei 2 meses, eu mesmo fazendo a reforma. Minha mãe me ajudou. Minha mãe mora em Portugal, veio pra cá. Assim, de trabalho de drywall, limpeza, pintura. Cara, foram 2 meses. Tinha dia que eu chegava em casa meia-noite. Chegava na academia pra trabalhar 9 horas da manhã. Mas de Muay Thai ainda, né? E tava fazendo a sua. Eu tava fazendo a reforma dessa academia aqui onde eu tô hoje, que é do mesmo dono da academia onde eu dava aula, mas é um ponto dele que tava fechado, e dando aula também à noite lá. Caramba. Sempre com a rotina pesada, né? Não tem jeito, né, cara? E, enfim, até o momento que a gente conseguiu inaugurar a academia em outubro. Do ano passado? Do ano passado. Legal. É recente, então? É recente. A minha academia é recente. Eu até então dava aula na academia dele. Mas ele também é sócio ele dessa? Ele é dono do ponto. Mas eu arrendei o ponto dele. Legal. E ele ficou tranquilo com você sair? Eu não concorrente. Eu continuo dando aula de jiu-jitsu infantil na academia dele. A gente continua parceiro. É um cara... eu diria que o nome dele é Roger. Ele foi técnico da seleção canadense de Muay Thai. Caraca. É um cara envolvido com Muay Thai. Ele é mestre de Muay Thai. Então, assim, é um cara nota 11 também. Eu diria que é quase... Não pai, porque ele não tem idade pra ser meu pai, mas é quase um tio que eu tenho aqui no Canadá. E eu não posso reclamar. Acho que eu sempre tive sorte de ter boas pessoas entrando na minha vida e me ajudando. Legal. Sabe? Então, independente de religião, eu acredito que, assim, eu tento ser para as pessoas o que eu gostaria que as pessoas fossem para mim. E, cara, as coisas só têm dado certo, então não posso reclamar. Eu acho que o caminho é esse, de tentar ser bom para todo mundo, que vão aparecer pessoas boas na sua vida também. Legal. Não, show de bola. E aí você abriu sua academia. Tem outras academias de jiu-jitsu lá? Tem outras academias de jiu-jitsu na região. Eu sou o único brasileiro que dá aula de jiu-jitsu na região de Niagara. Legal. E a galera de Buffalo vai pra lá? Porque é do lado. Não vai. Não, até Buffalo tem essas academias e tal. De jiu-jitsu também? Jiu-jitsu também, tem. Se não me engano, tem um brasileiro que tá em Buffalo. Mas não vai. Acho que é cansativo, né? Mas tem bastante gente que faz isso. Tipo, eu tenho uma amiga que mora lá também. Sei lá, eu tenho pessoas que tipo, agora com essa crise, né? Brasil, Canadá, Estados Unidos, não sei. Mas era bem comum as pessoas que moram em Niagara ou que moram em Buffalo fazer trabalhar do outro lado, né? Não sei. Entendeu? Tudo bem. Vamos lá. Aí, beleza. Aí você tá desde outubro lá. Quantos alunos tem na academia agora? A gente tá entre jiu-jitsu, porque tem jiu-jitsu e tem dança. Né? Eu botei aula de forró. Não queria ficar preso no nicho de luta. Eu acho que, assim, se você aposta tudo em luta, você vai ficar limitado àquele público. Então eu coloquei forró. Eu queria ter colocado capoeira, mas eu não consegui um professor de capoeira. É difícil, é bem específico, outras atividades, porque eu queria que fosse atividade para a família inteira. Imagina você não pode fazer luta. Tá, mas de repente você vai fazer um forró com a sua esposa? O teu filho não gosta de jiu-jitsu, mas ele pode fazer capoeira. De repente a tua filha gosta de jiu-jitsu, beleza. Mas todo mundo da tua família vai ser atendido. Esse era o meu ponto. Entendi. Né? Então a gente continua... Eu tava falando ontem com a menina que dá aula de tipo... fitness dance, que é aquelas danças agitadas com coreografia. Mulher gosta bastante dessas aulas. Tipo, aeróbica, essas coisas. Então, é uma coisa que eu pretendo ter. Eu pretendo não ficar preso ao nicho do jiu-jitsu. Entendi. Eu acho que como business, você tem que ser mais abrangente. Pra captar mais gente, né? Aí o Fernando vendedor, o Fernando profissional do mundo corporativo... olhando pra academia, não é o Fernando professor. Mas o jiu-jitsu ele é bem acolhedor, né? Assim, não tem, tem muita mulher que faz também, tem muita né? Mulher, muita criança. E eu tento fazer na minha academia o que eu tinha na academia que eu frequentava. Tento fazer lá o nosso backyard, nosso quintal. Então, os canadenses já entraram no esquema de fazer a resenha depois do treino, de para e fica conversando. O canadense já vem, já beija, te abraça. Legal. Né? Então eles estão absorvendo a nossa cultura. Fala de churrasco para eles. Quando que é churrasco? E a picanha? O churrasco de verdade, né? Porque o deles é... Eles não querem mais saber do churrasco deles. O dele não é churrasco. Aquilo ali tem que dar um nome, né? Aquele negócio. Saber da picanha, da farofa e da caipirinha.
Eles ficam perguntando, entendeu? Quando eles comem pequeno, tá vendo? Isso aqui é um churrasco. Aquilo que vocês fazem é um hambúrguer, uma salsicha. É isso. Isso não pode ser chamado de churrasco. Isso nunca foi e nunca será um churrasco. Eu até brinco, eu falo assim, eles perguntam, quando vai ser o churrasco? Eu falei, canadense ou brasileiro? Eles, tá doido? Não, tem que ser brasileiro. Tem que ser brasileiro. Então eu tento dar pra eles o mesmo ambiente que eu gostaria. Como eu comecei num ambiente que eu escolhi para o meu filho, então eu conheci a academia e falei, aqui é o lugar pro meu filho. Eu tento dar para os meus alunos um ambiente que eles também poderiam dar, não só para eles, mas como para a família deles. Legal. Então eu tiro aqui o que... Tá, como eu gostaria que fosse a academia que o meu filho treinasse. É como eu tento fazer a minha academia. E qual que é a diferença de treino, de você dar a aula, né? Pra você... quando você faz o treino. Quando você vai treinar, por exemplo. Você é aluno. Quando você vai aluno, você acaba o teu compromisso aí durante aquele período de tempo. Então, nossas aulas são de 1h15, né? Eu tenho 2 aulas por noite de adultos, uma aula de avançado e uma aula de iniciante, né? Cada uma com 1h15. Então, eu diria que se você é aluno, eu vou dedicar 1h15 do meu dia ao jiu-jitsu, por exemplo, né? Ok, quando você é professor, você tem que planejar a aula. A gente tem, eu e o Reinaldo, a gente tem as aulas já planejadas com antecedência, sei lá, de 2 semanas. Então, é tudo conectado. Cada movimento, então a aula de hoje é conectada com a aula de amanhã, que já é uma progressão da aula de hoje. Legal. E a aula de depois de amanhã já é uma progressão dessas 2 aulas anteriores. É isso que a gente não tinha 30 anos atrás quando eu comecei. Não tinha essa metodologia, não tinha essa conexão. Então o processo de aprendizado ele era naturalmente mais longo. Não era culpa dos nossos professores, é porque era informação que eles tinham na época. Entendi. Hoje a gente tem muito mais informação disponível. Eu te perguntei isso mesmo, totalmente leigo, porque eu não tenho ideia como que é uma aula de jiu-jitsu pra um cara com faixa branca. O cara não sabe nem o que é kimono, botou a faixa errada. Chegar, assim. Vai ter o aquecimento, alongamento, e eu vou começar a te mostrar algumas posições básicas. E aí você vai fazer essas posições básicas, a gente chama de drill, sem resistência. Eu vou te derrubar. Então eu vou te derrubar sem resistência nenhuma. Eu vou te mostrar as técnicas, o passo a passo, para te derrubar. Tá bom. Agora você derruba o teu parceiro te derruba, e vamos dizer que a gente mostra, sei lá, numa média, duas técnicas, 2 posições por dia, né? Fez as 2 sem resistência, beleza, tirou as dúvidas, ajustou os detalhes, em vez de colocar a mão assim, você coloca a mão assado, você vai ajustando. A gente tem o que a gente chama de treino, né? Que é o rola. Então, são nos últimos 15, 20 minutos da aula, o pessoal bebe água, agora vamos fazer sparring, como se fosse sparring. Agora é a Vera. Agora não tem, agora a resistência vai rolar. Resistência, agora assim, eu querendo te estrangular, você querendo pegar meu braço. E agora vale tudo dentro das regras do jiu-jitsu. É isso que eu ia te perguntar, então, faixa branca, eu não tenho noção que ele não pode dar um chute no cara, não pode dar um soco no cara. Se você começou hoje, eu não vou botar você com faixa azul, que você não sabe nem onde você coloca a tua mão. A não ser que eu fale assim, faixa azul, vai com ele e mostra com ele, e deixa ele fazer e vai corrigindo. Porque enquanto, de repente, eu tenho 15 pessoas fazendo sparring, eu tenho você ali no cantinho e você tá aprendendo com quem já sabe. A gente tem, como tô sempre eu e o Reinaldo, que é outro faixa preta, a gente sempre divide as turmas. Então, assim, os mais avançados vão geralmente com ele. Eu faço questão de pegar os iniciantes, porque eu acho que a base é muito importante para você não criar vício errado, né? O jiu-jitsu é muito memória muscular. As pessoas, eu acho, não dão valor à memória muscular. Então eu falo, cara, você dirige? Você dirigia no Brasil? Dirigia. Você dirigia carro manual? Sim. A primeira vez que você dirigiu, você olhou para a embreagem para pisar e você olhou para a marcha para passar, não olhou? Olhei. Quando você veio para cá, você fazia isso? Não. Foi porque você já tinha memória muscular. O jiu-jitsu é a mesma coisa. A partir do momento que você entende, que você aprende o movimento, não só o teu cérebro, mas o teu corpo vai sozinho. Então, depois que você cria memória muscular pro movimento, você muitas vezes não precisa pensar tanto mais para executar. Já sai de forma natural.
Legal. Entendeu? Porque eu acho que deve ser muito interessante, né? Claro, cada faixa, com certeza, tem um desafio. Você vai querendo ficar mais técnico, vai avançando. Mas eu fico sempre pensando, cara que não tem noção de nada. Cara, tipo, olhou... Mas a gente separa as aulas, por isso que tem a aula de avançado e iniciante todos os dias. Você Legal. É iniciante, você quer fazer a aula do avançado? Não tem problema. Porque cara é doido. Eu não vou te jogar no meio dos leões. Sabe? Antigamente era muito assim. Antigamente o jiu-jitsu era meio que Darwin, né? Então assim, você tinha que sobreviver, cara. Era lei da selva. Você ia apanhar. Até o momento que chegava alguém mais novo que você batia nele. Era assim. Descontado. Mas é uma coisa que eu vejo, por exemplo, esse negócio da orelha. Eu vejo que você tem uma orelha de boa. Eu converso com vários amigos meus que também são faixa preta e roxa. E eles falam, cara, esse negócio da orelha é proposital, porque você não precisa ficar com ela detonada, né? Então. Dá pra você evitar. Tem a questão genética, tem gente que tem mais propensão. E eu acredito que eu tenha pouca, porque a minha orelha já estourou algumas vezes. Mas a primeira vez que estourou era eu tava no Rio, morava no Rio, nos anos 90, na época dos pit boys, aquelas coisas todas. Então, assim, você não conseguia arrumar um emprego se você tivesse a orelha estourada. Tá. Você entendeu? Tinha muito preconceito com lutadores de jiu-jitsu, porque alguns lutadores de jiu-jitsu arrumavam encrenca. Batiam nas pessoas. Então eu falei, cara, não quero ter esse cartão de visita. E aí, quando estourou, eu fui lá, você faz uma punção e... Mentira. Beleza. Mas a orelha estourada é fricção no tatame, né? Ou no tatame, ou defesa de golpe, ou na gola do kimono. Acontece, faz parte. Eu já tive aluno que estourou a orelha na primeira aula. Caramba. Foi até hoje só um. Mas você imagina, eu nunca vi isso. Foi a única vez que eu vi. Mas dá pra evitar, né? Porque tem muitas faixas pretas que não tem orelha estourada. Se a minha orelha estourar hoje, eu vou cuidar de novo. Você não tem. Eu vou cuidar. Assim, tem uma que estourou do lado, aqui bem dentro, aqui onde você põe o fone de ouvido. Porque a orelha estoura, você faz a punção e a pele cola de novo na cartilagem. E aí eu acho que eu não fiz a punção direito. Conclusão, tem um dos lados que eu não consigo... O fone de ouvido não entra direito. Mas, enfim. Foi parte, né? Ossos do ofício. Mas assim, sempre foi um cartão de visita que não muito legal. Eu ter começado nos anos 90, que tinha esse preconceito, eu nunca quis. Você entendeu? Talvez se eu começasse hoje, eu não ia ligar muito, porque hoje não é mais... mas na época dos anos 90, eu não arrumaria emprego com a orelha estourada. O que passa pra mim, por exemplo, quando eu vejo o cara estourado, normalmente é o cara profissional, né? Ou, sei lá, eu vejo muito lutador de UFC ainda com isso, né? Mas tem muita gente que não tem também, né? Tem muita gente que não tem, exatamente. Não, cara, mas que legal. E a academia, então, agora fez um... Não vai fazer um ano ainda, né? Na verdade, eu dou aula há 2 anos e meio, né? Mas tendo a minha academia, digamos assim... agora tem 6, vai fazer 6 meses ainda. Porque, na verdade, eu saí de um lugar, que é dentro da Muay Thai Niagara. Eu saí da unidade nova da Muay Thai Niagara. A gente reformou a unidade antiga da Muay Thai Niagara. Então, eu continuo ligado à mesma academia de Muay Thai. Só que hoje, nesse espaço, não tem mais aula de Muay Thai. É só aula de Jiu-Jitsu. E aí tem o treino da equipe de competição de Muay Thai. Mas é só a equipe de competição que treina lá. Show. E pessoal, vou fazer essa pergunta. Olha aí, no início eu falei, se você não sabe, ele vai falar agora qual que é a maior diferença de ensinar jiu-jitsu para canadense e ensinar jiu-jitsu para brasileiro. Agora é a hora da revelação. Conta pra gente aí, qual que é a maior diferença? Eu acho que o brasileiro, ele tem mais jogo de cintura, ele tem uma certa malemolência, mas ele é menos disciplinado. Tá? Eu acho que a gente é muito quase não deixa a vida me levar. A gente é muito assim. O canadense é mais sério. Como é que é? Qual que é o primeiro passo? Ele é mais processual. Qual que é o primeiro passo? Qual que é o segundo passo? Qual que é o terceiro passo? E o japonês é muito assim também. Então, eu acho que eles são menos, talvez, jeitosos ou talentosos, mas eles são muito mais disciplinados, mais voltados ao processo. Acho que os dois têm vantagem e desvantagem, mas a diferença que eu vejo ser maior é essa. Posso estar errado, mas é o que eu vejo. Legal. Então é isso aí, pessoal. Cara, que legal, Fernando, sua história, assim, cara, sensacional, muito bom. Vamos entrar nos quadros agora do Carreiras no Canadá. Então vamos lá. Primeiro quadro, que é o quadro de lazer. Tá bom. Fala pra gente, o que você sente falta do Brasil, alguma coisa que você faz no Brasil não faz aqui, ou de repente você descobriu alguma coisa aqui no Canadá que te encantou e você não fazia no Brasil? Eu acho que eu tô aprendendo ainda a lidar com frio, com a neve, né? A gente ia esquiar, eu fiz snowboard quando eu morei no Japão, eu surfo,
desde criança. Já surfei aqui no Canadá também, mas aqui, surfar no inverno, aqui no lago no inverno, é muito trabalho para pouca onda, digamos assim, porque lago tem onda sim, por incrível que pareça, mas não é a mesma qualidade de onda. E no Brasil você põe uma bermuda e entra na água. Aqui você tem que botar touca, luva, aquela roupa de borracha super grossa, bota. É trabalhoso. Então, assim, eu diria que o custo é muito alto por benefício, surfar aqui. Mas no verão eu sento na praia e aprendi a curtir a praia de lago, né? Eu moro em St. Catharines, que tem aqui do outro lado, né? Dá pra ver Toronto do lado de lá. Então, assim, eu tô aprendendo a conviver. Eu acho que quando você se cerca de bons amigos, você faz o lugar onde você tá. É claro que o clima conta, mas eu acho que com a tua família você faz o lugar onde você está se tornar bom. É o que eu tenho tentado fazer. Show de bola. Nosso segundo quadro, pergunta simples e direta. O que é o Canadá para você? Algo novo, desafiador, mas que tem sido muito gratificante. Eu tenho filhos adolescentes, com 13 e 15, então eu sei que aqui eles vão ter, e já estão tendo uma liberdade que eles não teriam no Brasil. Meus filhos saem com o celular na rua, coisas que eles jamais fariam isso em São Paulo, por exemplo, eu ia ficar feliz. Então, eu diria que o Canadá é muito mais para eles do que para mim. A minha carreira já estava construída no Brasil, tinha uma vida confortável, mas eu acho que a qualidade de vida, ela literalmente não tem preço. Eu acho que andar de carro blindado, por exemplo, não é qualidade de vida. Com certeza não. Muito bom. E vamos pro terceiro quadro, que a gente chama de sal na neve, né? Pra quem tá tendo esse primeiro contato aqui com Carreiras no Canadá, uma analogia que a gente faz, o governo joga sal para abrir os caminhos, né? Durante as nevascas. E assim, foi muito inspirador esse seu episódio, mas conta pra gente, assim, de repente alguém que tá no Brasil, um professor de jiu-jitsu, viu sua história, falou, caramba, eu acho que eu posso ir pro Canadá, de repente abrir minha academia de jiu-jitsu também. Qual que são, assim, as melhores e maiores dicas para essas pessoas? Eu acho que aprender inglês, você tem que saber se comunicar em inglês. Eu sempre tive muita dificuldade com inglês. Meu apelido chegou a ser, até uma época, numa empresa de tecnologia que eu trabalhei, era Joelzinho. Joelzinho? Lembra do Joel Santana? Sim. O meu inglês era mais ou menos aquele. Joelzinho, né? Eu tive que me dedicar bastante. Isso era no Brasil, né? Aqui no Canadá Brasil, jamais daria um negócio desse. Eu tive que me dedicar bastante ao inglês. Então, assim, primeira coisa, aprenda inglês e abra a mente para uma cultura diferente. Aqui não é o Brasil. Se você for para os Estados Unidos, também não é o Canadá e assim por diante. Então, você tem que aprender a viver na cultura onde você está. Não adianta querer forçar a tua cultura goela abaixo. Inclusive na academia, é um business. Sabe? Quem é do jiu-jitsu da época dos anos 90, a gente chama de old school, né? Cara, era na base da pancadaria. Hoje isso não cabe mais nem no Brasil, muito menos aqui. Então você tem que se adaptar ao lugar onde você está. Não você querer fazer do lugar onde você está o lugar de onde você veio. Eu acho que é o contrário. Eu não vou na tua casa editar a regra. Então, se você tá na casa dos outros, você tem que seguir aquelas regras. É assim que eu penso. É muito importante isso que você falou, porque algumas churrascarias brasileiras, lembro que pra mim o choque quando eu fui comer, os primeiros contatos, eu já tô aqui no Canadá há mais de 10 anos, né? Mas quando eu fui comer, eu falei, olha, que estranho, tá sem sal essa carne, né? E tipo, pro nosso padrão brasileiro. E aí eu pegava e colocava sal, mas aí eu fui conversar com eles tiraram o sal justamente porque o nosso churrasco brasileiro, do jeito que a gente faz, pra canadense que não tá acostumado, é muito salgado. Então, a adaptação à realidade daqui. Exatamente. Porque é um business. Exatamente. O dono da churrascaria, na casa dele, faz churrasco como ele quiser. Mas ali é o business dele. Então, ele tem que atender o público. Ponto final. Show de bola. É isso aí. Então, agora a gente vai entrar para o quarto quadro, que a gente chama que é o quadro da alegria da família canadense brasileira, né? Onde eu vou dar uma opção brasileira e uma opção canadense. E a gente vai testar aqui o quanto que o Fernando ele é canadense, né? Ainda não pegou cidadania. Se tivesse, a gente tem agora um adicional nessa temporada, que se o Brasil ganhar, a gente confisca o passaporte canadense, né? Tem 48 horas para trazer, a gente vai providenciar o cofrinho para armazenar os passaportes. Mas é isso aí. Solta aí a vinheta, Igor.
Vamos lá, temporada nova, a gente testou na última semana aí, já tem os quadros novos e vamos lá, começando, ó. Tobogã na neve ou esquibunda na duna? Eu nunca fiz esquibunda na bunda, mas na duna. Mas o tobogã é bem legal. É legal. É bem legal. Então vai de... eu vou de tobogã, vai. Vambora. 1-0 pro Canadá. Então, como você não tem o passaporte, caso o Brasil ganhe, você já sabe que o passaporte vai ser confiscado. Então. Tá bom. Ó o louco, né? Falando isso pro professor de jiu-jitsu, né? O maluco aqui. Vamos lá. Guerrinha de leve ou polícia e ladrão? Polícia e ladrão, não tem nem conversa. Rush Hour de Toronto ou Trânsito de São Paulo? Você conhece bem que você morou em São Paulo bastante tempo, hein? São Paulo é ruim, mas Toronto consegue ser pior. Pelo amor de Deus, não dá. Quando a gente foi morar em St. Catharines, eu falava assim, nossa, eu sinto falta de Toronto, eu sinto falta de trânsito. Não sinto mais não. Só veio um dia aqui durante a semana, né? Não. Então, Brasil. Agora, DIY ou gambiarra? A gambiarra, né? A gente é brasileiro, eu sou brasileiro até no sobrenome, então é gambiarra. Esse DIY deles é fraco ainda. Nem assim eles sabem dar jogo de cintura, com todo respeito. Falta o jogo canadense tem muita coisa, mas falta jogo de cintura. Farmers Market ou Feira Livre? Pastel com caldo de cana, né? Essa aí, cara, eu quero ver quem que vai escolher o Farmers Market. Não tem como o cara escolher essa opção aí. É muito ruim esse negócio. Não é ruim, né? Mas é referência. É referência, não tem jeito, é referência. Assistir rock ou assistir futebol? Olha, o rock me surpreendeu. Foi mais legal do que eu imaginava. Tem luta, né? Tem uma pancadaria. Mas assim, eles fazem um espetáculo muito melhor do que a gente. Com certeza. Fato. Mas ainda sou futebol, Flamengo. Então, eu torço pro seu... Que eu falo assim, eu não gosto nem de falar que é rival, porque acabou a rivalidade faz já muitos anos, né? Era o time que costumava ser seu rival, só que eu sou muito amigo do Renato, do Iberg, um abraço pra ele, e ele é o fundador da Fla Toronto. Não sei se você conhece. Não conheço, mas... Eu te apresento ele... Um abraço, saudações rubro-negras. Eu tenho esse problema, né, cara? Eu sou do time que lá e grandes amigos meus são do outro, fazer o quê, né? Então, qual perfeito. Time? Quem costumava ser seu rival não é há muito tempo, já tem uns 20 anos. A gente não tem rival, a gente tem fregueses. Não, tem total. Vasco, o maior. Então, tem os fregueses. Não, mas os outros ainda tem uma disputinha, né? O Fluminense e o Botafogo ainda tem. O Vasco acabou. É por isso que eu não gosto desses caras que torcem pra esse time horroroso aí. Mas eu sou zero futebol, tá? Eu nunca. Eu fui muito quando era novo. Já tem muitos anos que eu praticamente não acompanho mais futebol. Se você perguntar um jogador do Flamengo, eu não vou saber dizer. Agora, luta e surf eu acompanho. Legal. Luta e surf eu acompanho. Não dá pra acompanhar tudo também, né, cara? Não dá. Enfim. Vamos avançar então. Então o Brasil disparado já ganhou, né? Mas vamos continuar. Poutine ou filé de arroz e feijão? Tem um frango ali, mas você pode mudar pra uma carne se você quiser. Pode ser um bife parmegiano? Pode ser, você bota o que você quiser. Então, 6-1. Esse frango não tá muito apetitoso, vamos trocar essa foto. Mas um feijãozinho. Arroz com feijão, batatinha frita. Mas aquele feijão doce é gostoso, hein? Eu gosto. Eu adoro. Eu adoro feijão doce. Minha esposa, eu morei em Londres, eu fiz parte do meu MBA lá em Londres e, cara, eu amo aquele feijão, mas a minha esposa odeia. A minha também. Eu compro aquele negócio, ela quer me jogar na minha cabeça. Exato, eu fui comprar o feijão no mercado, minha esposa, você comprou o doce? Brigou comigo, eu falei, desculpa, mas eu comi, eu falei, é bom. Nossa, eu como aquele negócio puro, cara. Eu adoro. É bom. Eu sempre, ela tava cozinhando feijão, eu falei, amor, tem um feijão amigo aí que eu vou pego uma concha, põe no copinho, e aí põe uma pimentinha e como antes da janta ou do almoço. Eu voltei de Londres viciado no English Breakfast lá, que é esse feijão, tem umas 2 outras salsichas, umas torradinhas lá. Cara, eu acho isso bom demais. E quando eu fui com a minha esposa, eu mostrei pra ela. Não adianta, não tem jeito. Enfim, eu gosto também. Vamos lá. Fogos do Canada Day ou fogos de Réveillon na praia, Copacabana? Vai ser mais um ponto para o Brasil, né? Eu morei muito tempo em Copacabana, então eu tenho uma ligação emocional, mas eu tenho que confessar que é o seguinte: se eu tiver que... mas você quer ir pro Réveillon do Brasil? Não, desculpa. Eu já tô tão acostumado ao Canadá e à tranquilidade do Canadá. Cara, eu não vou reclamar. Eu me sinto muito adaptado ao Canadá, então...
É aquele negócio do agito cai, né? Entendeu? O risco também, né? Também. O Brasil goleado aí, cara. 7-1, devolve o 7 O que não quer dizer que o Canadá é ruim, tá? Não é isso, não. Não. Aí já, se fosse com a Alemanha ia ser bom isso aí, já tava 7-1 de virada, né? O Carioca não, né? Aí não. Carioca, não vai ter... O único Carioca que fez 9 pontos, tudo que era frio ele botava é o Renato também. Porque eu vou te apresentar o Renato. Não dá pra comparar o inverno com o verão. Nada como andar de chinelo, bermuda, sem camisa. Só que, pô, não tem como comparar, cara. Não tem como comparar, desculpa. Nem o canadense gosta, pô. Nem o canadense gosta do inverno. Não, o canadense não gosta de jeito nenhum. Entendeu? Você gostar da Carol. A Carol, abraço pra ela, minha co-host, ela tá com os probleminhas pessoais resolvendo aí. Ela é carioca também, então quando alguém fala inverno na frente dela, inclusive foi ela que fez o caladômetro dessa temporada, ela fica nervosa quando alguém fala isso. A Carol não se controla. Mas assim, a gente aprende, a gente se adapta, é simples. O ser humano é o animal mais adaptável do mundo. A gente consegue se adaptar, cara. Pega o limão e faz uma limonada ou uma caipirinha. Bem por aí. Vamos ao último pra fechar. Agora, espera do sistema de saúde canadense com fila no SUS. Eu não lembro, assim, tem muito tempo que eu usei o SUS no Brasil. Eu não tenho memória. Eu nunca precisei usar o sistema de saúde público aqui no Canadá. A minha esposa usou e foi muito bem atendida, tá? Então, assim, é que no Brasil, qualquer um de classe média baixa para cima já tem plano de saúde. Então fica difícil você comparar quando você não tem mais essa referência. Mas, já que eu tô aqui, eu vou dar pro Canadá, vai. Pra você lavada total. Canadá, vai. Eu te dar esse ponto. Então é isso, 8-2 pro Brasil, no caso. O Canadá perdeu valendo aqui agora. Então é isso aí. Fechamos então, Igor? E vamos então pro nosso último quadro, que normalmente quem é empresário, quem tem business adora, que a gente chama aqui de Momento Jabá. Agora você divulga, você fala o tempo que você quiser, o que você quiser, onde está a sua academia, que dia que tem aula, o site, enfim, contigo aí. Perfeito. Bom, a nossa academia está em St. Catharines, na região de Niagara. É a Renzo Gracie Niagara, eu represento o Renzo Gracie aqui na região. E a gente tem 11 aulas de adulto, a gente tem 11 aulas na semana. Tem aula de manhã, tem 2 aulas por noite, tem uma aula às 7, uma aula às 8h15. A gente ensina o aspecto esportivo do jiu-jitsu, assim como a defesa pessoal. É uma academia voltada à família, então tem várias famílias que treinam junto, o pai com o filho, a mãe com a filha, o pai com a filha e assim por diante. Tem várias, todo dia tem, junto. E se vocês quiserem se tornar parte da família, nosso site renzograceniagara.com e o nosso Instagram renzograceniagara. Sejam todos bem-vindos, venham nos visitar também. E quem quiser entrar para a família Renzo Gracie, só me contactar que a gente faz acontecer. Show de bola. Cara, obrigado por vocês terem vindo, né? Pra quem não sabe, é longe, né, Niagara daqui, né? Uma horinha aí, se o trânsito estiver bom, né? Nem sempre é uma hora. Hoje não foi, não. Então. Obrigado por ter vindo aí, cara. Que história legal. Espero que inspire a galera, né? Não só pessoas que moram na região e queiram fazer o jiu-jitsu, como pessoas que estão no Brasil e de repente buscam, né? O Brasil é uma referência ainda mundial, né? Do jiu-jitsu, então... Eu queria agradecer, né? Algumas pessoas que... Até a gente vieram aqui, o Evandro é um grande amigo. O Gui, que esteve aqui, é meu aluno. Ele faz, não sabia. O Gui é nosso patrocinador. Pois é, o Gui é meu aluno. O filho dele é meu aluno também. Qual que é a faixa do Gui? Fiquei curioso. O Gui é faixa branca, mas é uma faixa branca dura, hein? É uma faixa branca que tem futuro. Que legal. O filho dele é talento. Quantos anos é o filho dele? Tá com 10 ou 11. Legal. Talento, cara. Arrebenta. Parece um adulto concentrado, disciplinado. A esposa do Gui já treinou, a filha do Gui já treinou também, só que depois elas pararam. Então, assim, eu não posso reclamar, cara. Eu tô cercado de tanta gente boa que é difícil você lembrar de todo mundo e não deixar alguém pra trás, entendeu? É difícil. Abração pro Gui lá, cara. Que legal, cara. Tem uma galera boa lá na Niagara, né? Aí, assim, o meu professor tá no Brasil, o Pita, aí me dá suporte sempre que eu preciso tirar alguma dúvida, algum aconselhamento sobre ser professor. O Pita é um paizão, então eu sempre
E o Renzo mesmo? O Renzo aparece? Como que funciona? Não, ele nunca veio aqui, a gente já veio, já marcou ele vir aqui, eu conheço ele desde que eu tava no Brasil ainda, a gente ia pro Japão, me aproximei dele no Japão. Legal. O meu filho mais velho se chama Renzo, inclusive. Ah, que legal. Porque o Renzo, na época que eu tava no Japão, ele abriu muitas portas pra mim. Eu sempre fui fã, e aí me aproximei, é aquilo que eu falei, o cara era meu ídolo, eu me aproximei e ele ainda abriu várias portas pra mim. Que legal. Então, o meu filho mais velho se chama Renzo, a gente tá programando ele vir aqui com uma certa calma, fazer um seminário, trazer ele. Olha que legal. Se precisar de transmissão, conta com a gente. A gente ajuda nossos parceiros. Maravilha. Você transmitir online. O próprio teu aniversário lá, isso deve ser legal também, fazer a transmissão online. Vamos não, Igor? O Igor tá com a gente, já fez isso, né, Igor? Só garante uma internet boa. A única coisa que a gente pede. Uma internet boa, se a gente não consegue milagre, a gente não faz, né, Igor? A gente é brasileiro, a gente dá um jeito. Show de bola. Antes da gente terminar, eu queria aproveitar e parabenizar a Patrícia, a minha parceira de vida, o amor da minha vida, minha esposa maravilhosa. Meu amor, hoje é teu aniversário. Parabéns, muita saúde e que você possa ser muito feliz ao meu lado, já que eu sou muito feliz ao teu lado. Muito obrigado por existir. E farmacêutica, vamos ver se ela vem aqui, né? Então... Com certeza, formalizar o convite é importante. A gente já trouxe uma farmacêutica e a galera gostou, mas não era bem a farmacêutica, tava exatamente no que ela tava fazendo. Não lembro direito, vou precisar relembrar o episódio, faz muito tempo. Mas enfim, tá formalizado o convite, vem aqui que vai ser bem legal. Farmacêutica, a gente só conversou com um em 175 episódios. Vou aumentar o número agora, né não, Igor? Valeu então, gente. Obrigado. Até semana que vem. Boa noite. Obrigado, um abraço.